ter. De seguida, vamos ter o nosso primeiro tema, que é a tributação do comércio eletrónico em Moçambique. Tema este que será apresentado pelo Sr. António Miquissi. O nosso orador é doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais, com concentração em Economia Política Internacional. Tem igualmente uma pós-graduação em Economia e Desenvolvimento, mestrado em Administração Pública, licenciaturas em Relações Internacionais e Diplomacia, bem como em Direito. É pesquisador no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade João Quissano e desempenha as funções de presidente da Comissão de Plano e Orçamento na Assembleia da República como deputado. Foi inspetor-geral no Ministério das Pescas, professor universitário há mais de 15 anos. Tendo feito esta breve apresentação, convidamos o Sr. António Miquissi, para se dirigir aos presentes. Tenha as tecnologias nos traem. Queria começar por saudar a todas e a todos e agradecer pelo fato de, mais uma vez, poder participar deste exercício extremamente importante, que é virado para a capacitação institucional, não só da AT, mas também, presumo que também de todos os outros stakeholders, todos os outros que estão interessados em matérias que têm a ver com o processo de desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Se este computador não estiver em condições, eu acho que posso usar o meu. Este é um dos problemas que tem a ver também, que impacta neste processo da tributação eletrónica. Nós estamos num estágio bastante incipiente. Naturalmente, isso tem implicações. Nós temos que avançar para esta etapa, temos que estar devidamente preparados para que, sobretudo, os demais interessados e intervenientes não tenham dificuldades em poderem entrar neste subsistema de tributação. Portanto, eu iria fazer uma passagem, revista daquilo que é a tabela de conteúdos deste exercício. Vamos ter, naturalmente, uma apresentação que vai dar um overview do tema que estamos para tratar. Depois vamos fazer a referência a aspectos metodológicos, alguns dados que usamos para esta pesquisa e, naturalmente, um enquadramento teórico e a revisão da literatura, mais para trazer de forma sistemática a ideia do que é isto de tributação eletrónica e como é que nós podemos tirar proveito deste processo, tendo em conta que o nosso país, a semelhança de outros países, é um país que tem ainda um déficit orçamental significativo, naturalmente que tem que fazer um exercício que possa permitir a arrecadação de receitas neste contexto, através, sobretudo, do alargamento da base tributária, mas também de inovações que se enquadram naquilo que é o processo de desenvolvimento
socioeconômico no contexto das tecnologias de informação e comunicação. Depois faremos referência aqui a algumas conclusões e algumas recomendações. Bom, nas últimas décadas, olhando para aquilo que hoje é o mundo, com o advento da globalização, emergem várias alternativas, tanto que permitem qualquer interveniente proceder com transações comerciais, tanto através da prestação de serviços em toda a cadeia de negócios e de valor. Traz consigo também aqui a ideia de que há uma revolução paradigmática em relação ao comércio e tributação, quer ao nível interno, estadual, mas também nas transações internacionais. E o advento da internet possibilitou, sobretudo, um maior fluxo, um maior alargamento, digamos assim, comercial, transação de bens e serviços, permitindo que fornecedores, consumidores, hoje, com o advento da globalização e das tecnologias de informação e comunicação, possam comercializar todo tipo de bens sem que tenham necessariamente que fazer aquele exercício tradicional de se deslocarem a um determinado mercado específico, um supermercado ou uma loja. Portanto, este crescimento rápido do comércio internacional, particularmente através das tecnologias de informação e comunicação, mais ênfase para a vulga internet, está a suscitar a necessidade dos atores que intervêm na regulamentação e na elaboração de políticas fiscais que adotem medidas precisas para que não só não se perca o tradicional, o clássico, que resulta das obrigações fiscais com este tipo de comércio, mas também para que se capte por conta dos regimes aplicáveis, tanto de tributação, num contexto em que as plataformas eletrônicas hoje substituem o processo tradicional de mercado e comércio internacional. Portanto, a pesquisa tomou como base alguns elementos importantes relacionados com os serviços e encomendas que são feitas por via da internet, mas também o guião de medição de comércio digital da OCDE, da OMC e das instituições de Bretton Woods, em particular do FMI. Portanto, eles fazem uma análise de 12 categorias que têm a ver com os serviços digitais, transfronteiriços, mas também impacta hoje nas áreas de extrema importância sob o ponto de vista social, no caso da saúde, da educação, das finanças, telecomunicações, só para citar alguns exemplos. Portanto, estes dados servem para percebermos efetivamente, com algum detalhe, como é que este processo ocorre do ponto de vista de fornecimento de serviços transfronteiriços, portanto, no contexto tradicional, falaríamos do Estado enquanto território como um espaço geográfico que incorpora a fronteira terrestre, a marítima, a fluvial, lacustre, aérea, portanto, que tem lá um determinado conjunto de pessoas, população, e o terceiro elemento seria a soberania, que são as instituições que tutelam, que cuidam das demais matérias que regulam socialmente na ascensão ou na ascensão de
o contrato que vincula os dois principais intervenientes, os que fazem as políticas públicas e os que devem aplicar ou implementar essas políticas públicas, sendo todos parte do mesmo o conjunto enquanto sujeitos e objetos dessas normas. Portanto, depois podemos ter uma dimensão relacionada com o consumo no estrangeiro e depois a própria presença, portanto, comercial. Em termos de revisão de literatura, portanto, poderíamos falar aqui de alguns conceitos que emergem deste novo cenário paradigmático, como eu dizia. O business to business, que vai se referenciar às transações comerciais de produtos digitais entre empresas. Teremos o business to consumer, também faz referência às transações comerciais entre as empresas e os consumidores. E teríamos consumer to consumer, onde aí olhamos para aquilo que é a interação, as transações entre os consumidores, em contactos diretos ou indiretos. E o business to government seria, portanto, numa dimensão de comércio entre as empresas, governos, diferentes entidades. Do ponto de vista de tributação do comércio eletrônico, como eu havia dito, tanto o advento da internet, tecnologia de comunicação e informação, vem funcionar o crescimento do comércio eletrônico e, portanto, hoje temos um espaço cosmético, um espaço que é para além daquele tradicional, já não se recorre à loja, ao supermercado, etc., para se fazer uma determinada operação ou uma comercialização de produtos, bens, serviços, mas por via da internet se pode acessar qualquer que seja a tipologia de mercadoria. Portanto, e aqui reduz a distância, economiza-se, racionaliza-se também o tempo, permite uma maior celeridade. E esta equação, porque em economia, em negócios, time is money, é de facto o racional que se pode dar, e daí emerge também, por conta desta substituição, a necessidade de se aferir em que medida é que isso não vai prejudicar os Estados no conceito tradicional, por conta da necessidade que o Estado tem de captar receitas. Os Estados, se eles existem e funcionam, é exatamente porque os contribuintes, nas diferentes formas, portanto, prestam estas contribuições por via dos impostos fiscais, perfaz essa arrecadação aquilo que nós chamamos de orçamento do Estado. Portanto, a fonte primária de funcionamento da arrecadação de receitas para o Estado é através das contribuições fiscais. Isso todos nós já sabemos, é o ABC. E aqui, como estamos perante os que garantem essa especificidade, não se pode pregar naturalmente a missa ao Papa. Então, é preciso ver, mapear quais são as principais portanto, fontes que emergem com esta questão do comércio eletrônico, observando a questão das fronteiras virtuais, a definição precisa da jurisdição tributária em sede de comércio eletrônico, os problemas potenciais incluem também a questão da dupla tributação e da isenção fiscal, esta questão das receitas de consumo, indiretas como o IVA, e depois a transição para transações diretas com o comércio eletrônico, que vai também eliminar um outro peso, um outro ônus, um outro burden, que é esta questão da intermediação, que complica, de alguma forma, a própria administração fiscal. Então,
temos aqui uma série de aspectos que nos permitem lançar a discussão de forma teórica e em jeito de debate, em sede de análise sobre os prós e cons em relação a tributar ou não tributar o comércio eletrônico. Portanto, relativamente aos prós, poderíamos dizer que a política fiscal visa, acima de tudo, garantir a justiça também entre os diferentes intervenientes, assegurar que, sendo obrigação do Estado, como já havíamos referido, Estado, enquanto conceptualmente, enquanto território, povo e soberania, o Estado tem obrigações à luz do contrato social. Os taxpayers, ao pagarem impostos, demandam do Estado a realização dos fins que justificam a existência do Estado. Entre eles, prover segurança, estabilidade, a questão da educação, saúde. E nós sabemos que, inicialmente, o Estado, na sua fase embrionária, na inexistência, se quisermos até, do Estado, as sociedades viviam num contexto mais de assunção de Thomas Hobbes, onde o homem era tido, ou é ainda considerado, um animal selvagem no estado de natureza. E no estado de natureza, na caracterização de Hobbes, é que o homem é lobo de outro homem. Ou seja, ele persegue finalidades individuais, não está dentro de um contexto social, e aí, emprestando Maquiavel, os fins justificam os meios. E mesmo hoje, com a sociedade já num estágio avançado de urbanidade, continuamos a assistir a esses comportamentos animalescos que fazem parte da natureza do homem no estado selvagem. Para se controlar esses excessos que resultam da natureza do homem no estado selvagem, Hobbes propõe o contrato social. É por conta do contrato social que nós vamos ter, entre outras políticas, estas de tributação, como estava a dizer, e os argumentos em prol disso é que o Estado vai fazer o uso racional desses recursos para prover serviços, entre eles na questão da justiça, da segurança, por exemplo. Ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos. O Estado cria instituições que devem dirimir os conflitos sociais. Portanto, essas são criações racionais para permitir que as sociedades possam ter, portanto, alguma sustentabilidade funcional e existencial. E, naturalmente, que esses recursos, ao serem alocados a essas instituições funcionam provendo, pagando salários, entre outros aspectos fundamentais. E estes também entram nesta questão do comércio digital como necessidade potencial para o Estado ir taxar, arrecadar receitas também nesses nichos. Portanto, mas também é um debate relacionado com os cons, os contra a tributação, que tem a ver com o laissez-faire, os liberais, os neoliberais, defendem a ideia de que a tributação do comércio eletrônico é uma barreira ao livre comércio. Portanto, que não se deveria tributar, porque o espaço cibernético é um espaço livre, devia estar ele isento de impostos para permitir uma maior fluidez do que se transaciona, do que se comercializa nesse espaço. E, portanto, daí emergem vários debates, mas a tese que nós estamos aqui a tentar defender é racionalizar, trazer o rácio da natureza existencial do Estado e o fator receitas fiscais como uma peça importante e imprescindível para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Portanto, sob a visão geral da autoridade
tributária, o professor Stoia antecedeu também, deu aqui uma indicação, como estamos em sede dos próprios pregadores desta missa, não vou ater-me a isto, mas gostaríamos de reconhecer que o sistema tributário, tanto no caso específico de Moçambique, subdivide-se ou divide-se em impostos diretos e indiretos, também que são sobejamente do vosso conhecimento. Depois temos também como espectro verificar em que medida que o comércio eletrônico pode taxar nestas diferentes vertentes. Portanto, alguns modelos foram estruturados, considerados alternativos de tributação do comércio eletrônico. No caso, o proposto por Arthur Cordell em 97 tem que ver com o Big Tax, que é um imposto sobre os bits. Este impõe um imposto sobre o tráfego digital, cobrando uma taxa por bit. Portanto, aqui terá que ver muito com a eficiência e eficácia da matéria tributável, em ser também o nível de desenvolvimento tecnológico. Depois, também podemos ter em consideração a retenção na fonte, portanto, reembolsável, uma contribuição de Dale Pinto, que propõe a retenção de uma percentagem predeterminada das vendas de comércio eletrônico, tanto por via das autoridades fiscais. Esse montante retido seria reembolsado se as vendas brutas da empresa, no caso, se forem empresas estrangeiras, no comércio internacional, forem inferiores a um limiar durante um período financeiro. Depois há fórmulas também que ajudam a regular isto. Estes dados também referi-me já no introito, quando falava de aspectos metodológicos, mas era só para dar a conhecer que existem dados relativos aos serviços comerciais por modo de fornecimento, portanto, são também da OMC, Organização Mundial do Comércio, também por período de análise, pode-se extrair aqui alguns elementos específicos que permitem exercitar este processo de tributação eletrónica. Portanto, em relação a Moçambique, o que mais nos interessa, as potencialidades de tributação no comércio eletrónico em Moçambique. Temos um mercado de comércio eletrónico em Moçambique ainda numa fase embrionária, comparada às outras latitudes, já estão devidamente consolidadas e tem uma infraestrutura tecnológica que permite, isto também, como eu disse, está muito dependente da infraestrutura tecnológica que é desenvolvida, portanto, para poder captar estes nichos. Então, também podemos dar como referência que existe um índice de comércio eletrónico produzido pela UNCTAD, que faz a avaliação da modalidade de comércio ao nível do business to commerce, com o indicador de 2020, que dava a indicação da pontuação 20.1 para Moçambique, cerca de 10 pontos percentuais abaixo da média do continente africano, portanto, 3 vezes abaixo da média mundial. Concorre também para o baixo nível de transações de comércio eletrônico, o acesso à disponibilidade de segurança das infraestruturas tecnológicas de informação, incluindo aspectos ligados à própria literacia e inclusão financeira da população moçambicana. Portanto, aqui falamos de questões cibernéticas, de segurança cibernética, o ambiente jurídico legal, que deve estar também em volta deste processo, para se garantir a fiabilidade dos dados, mas também a confiança que os diferentes atores devem ter para que este processo ocorra normalmente. Portanto, aqui podemos dar alguns indicadores numéricos, quantitativos sobre a evolução do índice de comércio eletrônico 2018 a 2020.
Portanto, e também, com algum detalhe, podemos analisar esses dados em relação tanto às economias em desenvolvimento, às economias em transição, portanto, no continente africano e no mundo afora. Mas não ia ter este número para ganharmos algum tempinho e iria efetivamente debruçarmos sobre o comércio eletrónico transfronteiriço. Isto permite-nos fazer uma análise do nível de transições do comércio eletrónico e, no caso específico do comércio transfronteiriço, portanto, os dados indicam que as importações de serviços digitais passaram de 52,38 milhões de dólares em 2005 para cerca de 1.352,85 milhões de dólares em 2017, o que corresponde a um crescimento médio de 36,5%. Portanto, depois temos aqui também alguns dados agregados sobre o tipo de serviço digital importado, e também a média entre 2005 e 2017. É só para ilustrar como é que foi o comportamento do comércio eletrônico transfronteiriço. E estes gráficos ajudam-nos a fazer também a leitura dessas projeções relativamente à composição das importações dos serviços digitais, também em relação ao comércio transfronteiriço. Portanto, em relação a haja um apetite para que se aproprie de telefones de última geração, chamados iPhones, normalmente quando chega a altura dos aniversários, não pode ser exceção à regra, mas há uma pretensão de querer ter um telefone de topo de gama. Mas se nós formos a verificar, a maior parte da infraestrutura tecnológica desses telefones estão preparados para um acesso à internet 24 sobre 24. E a utilidade que nós damos aos smartphones, do ponto de vista de utilização, no nosso contexto, devido às dificuldades que se tem de acesso ao Wi-Fi ou à rede de internet, é praticamente na ordem de 10%. A gente usa para o iPhone praticamente, basicamente, para o WhatsApp, para comunicação regular, mas ele tem uma imensidão de funcionalidades que está efetivamente associada a esta questão da infraestrutura tecnológica para a participação no e-commerce. Então, pronto, começa a emergir também um uso regular, tanto da carteira móvel em Moçambique, mas estes também não estão muito dependentes da tipologia de telefone. Qualquer telefone pode operar neste modelo de carteira, portanto, de móvel. Então, isso era só para dar uma ilustração. E também existem plataformas que permitem dar essa sistematização do comércio eletrônico por via de telefones que não têm que ser também de última geração. Bom, que proposta então teríamos do modelo de tributação do comércio eletrônico para Moçambique? Achamos que é importante implementar uma reforma gradual, portanto, começando por uma cobrança de IVA em serviços e produtos eletrônicos de fornecedores não residentes e em plataformas digitais. Também aqui é relevante a utilização de uma abordagem baseada em projetos para desenvolver uma infraestrutura operacional e tecnológica necessária com uma infraestrutura de governação adequada. Há também questões de natureza legal, portanto, a necessidade de criar um regime simplificado de registro e arrecadação do IVA para fornecedores não residentes e plataformas digitais, portanto, focando em particular
no imposto direto, no IVA, e a possibilidade de usar um portal online para cumprir com as obrigações do IVA, permitindo pagamento eletrônico sem a necessidade de uma conta bancária no país. Portanto, são mecanismos que podem ser avaliados, verificando naturalmente os eventuais riscos. Não haja também, uma vez legislado o processo, fuga ao fisco, entre outros aspectos. Portanto, explorar também a eliminação ou simplificação de requisitos de faturação para o fornecimento, tanto a empresas, consumidores, sob um regime simplificado do IVA, considerar a aplicação de um limiar do registro da base de receitas para fornecedores de plataformas digitais não residentes. Portanto, oferecer também a opção de nomear um representante fiscal para agir em nome dos fornecedores de plataformas digitais. Isto envolve muito inovação, capacitação, melhoria do ambiente legal, criação de unidades específicas dentro daquilo que é a estrutura orgânica, inclusive. É uma fonte bastante importante de captação de receitas. Portanto, aqui temos também outros aspectos que podem ser tomados em consideração, assegurar uma boa interação entre o regime da arrecadação do IVA e os processos aduaneiros para a importação de bens de baixo valor, tanto e obviamente que há uma necessidade de interagir com os diferentes stakeholders para poder aprimorar este processo. Na relação e com relação também à importação de bens de baixo valor, é preciso assegurar uma boa interação entre o regime de arrecadação de IVA pelos fornecedores e os processos aduaneiros propriamente ditos. Bom, chegados aqui, alguns aspectos, algumas lições a tirar, algumas considerações a fazer. Em primeira instância, diríamos que o objetivo da pesquisa era efetivamente avaliar as potencialidades da tributação do comércio eletrônico em Moçambique, com foco nos serviços digitais transfronteiriços. E aqui, compulsando os dados do Guia de Mediação do Comércio Digital da OCDE, com os requirements da OMC, Organização Mundial do Comércio, compliance com as diretrizes do Fundo Monetário Internacional. Portanto, há categorias que são identificadas, serviços digitais, que podem ser viabilizadas uma vez capitalizadas devidamente a infraestrutura tecnológica para o e-commerce, comércio eletrônico. Portanto, e neste caso nós concentramos-nos em serviços fornecidos no chamado modelo 1, que é totalmente viabilizado pelas tecnologias de informação e comunicação. E, naturalmente, o ambiente jurídico legal deverá ser ajustado para que possa ir ao encontro dessas inovações fiscais a serem tomadas em consideração para uma maior lance, uma maior intervenção no que diz respeito ao comércio eletrônico, devido aos aspectos infraestruturais que também já nos referimos, que é a capacidade limitada de acesso às tecnologias de informação e comunicação, enquanto condição sine qua non para que este processo possa funcionar com a devida regularidade. Tem também a questão dos códigos postais e tanto a inclusão financeira limitada, portanto, da população em função daqueles indicadores quantitativos que eu apresentei anteriormente. Então, o potencial tributário emergente, portanto, Moçambique apresenta, conforme os dados foram referenciados, um potencial para a tributação do comércio eletrônico, especificamente em serviços digitais transfronteiriços.
embora tenhamos aprovado já uma lei sobre transações eletrónicas, esta oferece uma base sólida para o desenvolvimento de bilhões, 252.099 bilhões, pode ser, portanto, pode emergir na leitura que foi feita dos dados. Portanto, há aqui um nicho que deve ser capitalizado. Pensamos que os diferentes atores da AT, telefónicas aqui presentes, estão em condições de poderem, com mais detalhe, aprofundarem isto e trazerem à mesa as devidas soluções. Portanto, a questão da promoção da inclusão digital, a segurança cibernética e educação tecnológica, portanto, deve-se investir em programas de inclusão digital para aumentar não só a capacidade, mas também a qualidade do uso da internet, para que essa utilidade seja uma utilidade não marginal, não periférica, uma utilidade que visa ir ao encontro dos fins e propósitos pelos quais as tecnologias que pensam, estão por detrás do desenvolvimento tecnológico e aprofundam e aperfeiçoam as ferramentas de utilidade, em particular essas relacionadas com o comércio eletrônico. A melhoria da fiabilidade dos códigos postais, portanto, implementar medidas para a fiabilidade dos códigos postais de Moçambique, visando facilitar as transações e o comércio eletrônico, atualizar a infraestrutura de tecnologia, investir na expansão e melhoria da infraestrutura tecnológica, incluindo acesso à internet de alta velocidade e plataformas de pagamento eletrônico seguras. Já se está a dizer aqui que se a gente vai, por exemplo, ao Amazon, pode ser considerado o maior patrimônio virtual comércio eletrônico. Quando a gente vai comprar um bem ou serviço, essa questão dos códigos postais, eles têm que ter clareza de que esse serviço, esse bem, vai chegar ao destinatário final. Então, hoje já não se precisa de ir à Apple, no caso dos que estão nos Estados Unidos, sai um novo telefone, a concorrência é em todo o mundo, fica um produto viral, as pessoas vão, compram no espaço eletrônico e têm o produto em tempo útil em sua própria residência ou local de trabalho onde o consumidor indicar para que lá seja depositado. E comparativamente, se olharmos para aquilo que são os custos, dados indicam que este exercício é mais eficiente, eficaz, racional, do ponto de vista de tempo, entre outros indicadores que permitem que se opte pelo comércio ou transações eletrônicas ao invés do modelo clássico de ir ao shopping. Então, no nosso caso, teremos que ver a questão da revisão da legislação, tanto a atualização da legislação fiscal, neste particular, relacionado com o comércio eletrônico, para que ela seja abrangente e alinhada em termos de compliance com as práticas internacionais, porque não estaremos a fazer só para Moçambique, mas haverá naturalmente bens e serviços que são comercializados de Moçambique para o exterior, deverão estar em conformidade com essa norma. E por último, o desenvolvimento de políticas de incentivo, portanto, implementar políticas de incentivo para promover o crescimento do comércio eletrônico, a questão das isenções fiscais para as empresas, que promovam o desenvolvimento de plataformas digitais de serviços online. Na primeira fase, vai estimular esse processo. Aspectos ligados à cooperação internacional, a interação que fazemos com estas organizações internacionais que estão envolvidas no processo. E, obviamente, sendo um processo contínuo, para que ele não entre em convulsão, há uma necessidade de termos uma unidade específica de monitoria, avaliação, controle, ao longo de toda a cadeia de valor. Portanto, é um assunto bastante sério, bastante pontual, investivo, importante, e valerá a pena concentrarmos nele para vermos como é que a sua
capitalização, recurso ao comércio eletrônico pode acrescentar valor neste processo, nesta luta contínua que a autoridade tributária tem de garantir, segurar a arrecadação de receitas para os cofres do Estado. Nós sabemos muito bem que, ao longo dos anos, a despesa pública tem estado a crescer. Significa que o envelope de recursos necessários para realizar os fins públicos continua a crescer, mas, entretanto, o déficit orçamental continua também a crescer, que é o envelope de recursos indisponíveis para a materialização dos fins para os quais o Estado existe, desde a construção de escolas. Quando falamos de construção de escolas, estamos a dizer também que temos que ter em conta que Moçambique está numa zona já mapeada como uma zona de alto risco em termos de mudanças climáticas, então temos que construir escolas resilientes, estradas resilientes, pontes resilientes. A questão da saúde já não é só construir os hospitais, é a qualidade dos serviços de saúde, incluindo a questão da educação, a qualidade. Temos uma expansão praticamente impressionante de universidades, institutos técnicos. Temos que melhorar a qualidade. É isto que vai fazer a diferença e, sobretudo, em função daquilo que são os desafios que o país enfrenta na indústria do petróleo e gás, formar esta juventude para que se aproprie desses recursos. Numa nota muito específica, olhando para aquilo que são os números, quando falamos dos desafios que temos na questão da tributação, só para o ano de 2023, este ano, portanto, o nosso déficit estava na casa de 115 mil milhões de reais, um orçamento na casa de 476 mil milhões de reais. O orçamento do Estado previsto para 2024 já está na casa de 540, números redondos, 556 mil milhões de meticais. O déficit está na casa de 156, 58. Há números que vão ter que ser ajustados com a incorporação de outras despesas. O processo ainda está em curso, mas podemos verificar claramente que este é o orçamento mais, como é que diríamos, mais desafiante que se tem. Vai demandar naturalmente um esforço adicional de coleta pela atenção necessária.